Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Envelhecer. Um espaço aberto para trocas, conversas, aprendizados sobre envelhecimento, trajetórias e cuidados. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, a doutora Fabiane, fonoaudióloga. Hoje nós vamos conversar sobre disfagia. Bom, né, assim, eu vou pedir para a Fabiane se apresentar, mas antes eu gostaria de falar que, além de ser uma grande profissional, é uma amiga de muitos anos, de muitos carnavais, né, assim, mais ou menos, Ju, o que você tem de idade, a gente tem de amizade. Então tem muita trajetória aí. Muita trajetória. Maravilha. Então é um prazer imenso te receber aqui, Fabiane. Piada interna, né? E conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na área de neuro, de disfagia especialmente. Hoje você está em Ribeirão Preto. Conta pra nós. Tá joia, Raque. Eu me formei junto com a Raquel, por isso que a nossa história é de longa data. Maravilha. A Raquel, nós nos formamos em 2001, eu tenho orgulho de dizer, na Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, e desde lá eu já me interessava pela área de neurologia. E então eu já atendia alguns pacientes na clínica, muito remotamente, né, porque eram poucos que apareciam naquele momento com essa área, que era uma área que ainda não era uma especialidade dentro da fonoaudiologia, ela era vinculada à motricidade orofacial naquela época, mas eu já encaminhei desde esse início para uma pós-graduação no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, da USP, dentro do aprimoramento em neuroadulto, onde a gente falava sobre linguagem, fala e deglutição. Legal. Então, os estudos começaram ali, em 2002, há bastante tempo. E fui encaminhando, fiz mestrado e doutorado em neurociências, também na mesma faculdade, especialização em linguagem, hoje eu tenho em fono-neurofuncional e disfagia também. Dou aula, né, sou docente de pós-graduação nessa área, na fonoaudiologia gerontológica, inclusive, e em fonoaudiologia e reabilitação, na fonoaudiologia neurofuncional. Maravilha, um baita de um currículo, parabéns. Para a gente começar, Fabi, posso te chamar de Fabi? Claro. Tô íntima, já tô amiga agora também. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre, para quem nunca ouviu esse termo, disfagia, o que é a disfagia? Conta pra gente. A disfagia nada mais é que uma dificuldade no processo de deglutição, de engolir alimentos, engolir saliva, líquidos. Então, qualquer dificuldade no trânsito do alimento, da boca até o estômago, pode ser chamado de disfagia. Lembrando que dentro da disfagia nós temos fases. E antes mesmo de colocar esse alimento na boca, nós temos a fase antecipatória oral, que é simplesmente ter o alimento ali na nossa frente, a gente saber identificar o que é aquilo, saber se a gente vai mastigar, se a gente vai engolir direto, como a gente vai comer. Então, saber se eu quero comer aquele alimento. Então, tudo isso faz parte da alimentação. Que legal. É o cheiro, né? A aparência, se te dá vontade de comer ou não. Agora, sim, é engraçado, né? Pensar que pode existir uma dificuldade de engolir. Assim, Que é uma quem coisa não tão tem, automática, né? isso. Pra gente que não tem, você fala, uai, o que pode ser uma dificuldade de engolir? Né? Dá para simplificar mais isso? Existe alguns sinais assim que a gente pode identificar no dia a dia? Claro, existem sim. Então, por exemplo, se você come e engasga, isso é uma dificuldade de deglutição, uma dificuldade no ato de engolir. Então, engasgos, tosses que são relacionadas ao momento que você está engolindo, que você está comendo, ou imediatamente após você ter engolido, também é um sinal de disfagia. Você ter perda de peso sem causa aparente, você fazer transições de alimentos que você gostava muito antes e você começa a não comer mais. A evitar, né? Não quero. Exatamente. Vamos pensar, um torresmo. Ele é um alimento extremamente duro, extremamente seco, difícil de ser comido e mastigado. E a pessoa adorava. Exato, ela comia, ela ia pro barzinho, tomar uma cervejinha, comer aquele torresmo, e aí hoje ela fala assim, ai, não gosto mais disso, ai, me dá uma indisposição, ai, meu estômago, não durmo bem. Começa a criar fatores, justificativas
mas que na verdade podem ser uma disfagia, uma dificuldade no dente, na mastigação, na salivação, em algum processo durante essa alimentação. São outros sinais. Ou se você está comendo e sua alimentação que antes você comia em 8 minutos, 12 minutos, uma refeição, você passa a comer em 30. Né? Você aumenta esse tempo, tem uma latência na hora de comer. Começa a demorar para mastigar, para engolir, para terminar um prato. Todo mundo sai da mesa, todo mundo está pronto e você ainda está comendo. Também é um sinal, tá? Uma voz diferente logo após engolir, né? Também é um Exatamente. sinal. Esse é o sinal mais clássico e mais indicativo de uma alteração. Porque quando a gente come, nós temos aqui 2 tubos. Eu gosto de falar para meus pacientes e mostro também numa imagem. Nós temos 2 tubos que acontecem aqui, eles conseguem assim, ó, de forma contínua e paralela. Um tubo é da respiração, nariz, boca, que vai seguir pela faringe, vai entrar na laringe, traqueia e pulmão. Um tubo logo atrás é o tubo do esôfago, que desse primeiro percurso aqui alto, ele segue o mesmo passo, só que depois do esôfago, que está constantemente fechado, segue o alimento. Então, a gente tem um tubo constantemente aberto, que é a respiração, e outro constantemente fechado, que é o esôfago, tá? Para a gente respirar, a gente tem que manter aberto, porque toda hora a gente respira. Para engolir, é de vez em quando. Então, quando a gente engole, a gente sempre tem um sinal aqui, que é de elevação da laringe, que a gente faz assim. Para homem dá para ver, porque tem aquele gogó, né? Exatamente. Sobe, desce. Se a gente colocar a mão, a gente sente também. A gente está Sente. subindo e descendo. É natural, é normal que isso aconteça. Que suba, eleve essa laringe, fique um pouquinho aqui, bem rapidinho, e depois volte. Para quê? Para que ela possa elevar, fechar e por trás para sair desse Abrir o alimento. outro tubo. Abrindo outro tubo, exatamente. E quando a gente percebe essa voz que a gente chama de voz molhada, imagina que a gente tem uma voz, padrão normal de cada um. E quando essa voz ela fica com ruído, que a gente chama de molhado, para essa característica, quer dizer que esse alimento foi para o tubo errado. Em vez dele ir para o tubo de trás, que era do esôfago, ele foi para o tubo da frente, que é o do Que é o da pulmão. respiração. Exatamente. Ai, E aí que ele cai incrível. sobre a prega vocal. A prega vocal é muito sensível, muito frágil. Ela vai alterar na sua mobilidade e vai gerar esse ruído, essa qualidade vocal alterada que a gente chama de voz molhada. Então é um sinal clássico de uma disfagia. Que legal. Pensando nisso, né? Quando entra no canal errado, a gente chama de aspiração. Uhum. Toda aspiração vai levar a uma pneumonia necessariamente? Não. Tudo depende do quadro geral do organismo, do quadro da pessoa. Então, se ela é uma pessoa que tem uma boa imunidade, uma boa resposta, talvez ela aspire e o corpo consiga se resolver. Com uma Ente- tosse forte, elimine aquele resíduo. Dependendo da Então, quantidade, com essa tosse Uhum. forte, sim consegue fazer essa Evitar. volta, Aham. né? Então, a gente sempre chama de penetração, tudo que entra até sobre a prega vocal, e aspiração, tudo que passa abaixo da prega vocal. Tá. E dependendo de uma reação que esse paciente tem, essa pessoa tenha, de talvez sensorialmente, ela não tenha uma voluntariamente, que ela não queira tossir, Uhum. mas ela sentiu, igual nós, né? A gente sente, a gente vai dar uma tosse muito forte e a gente consegue expelir. Mas tem pacientes que, mesmo com a tosse, ela não consegue expelir esse alimento que entrou ali. E aí, o que entra, mesmo entrando, mesmo não conseguindo tossir, o corpo pode ter uma reação Entendi. de resolver esse problema. Tem outras pessoas que não, que estão já mais enfraquecidas, que são pobres nutricionalmente, que já têm alguma deficiência, outros quadros que podem, outras comorbidades que a gente fala, que podem acometer e gerar uma alteração de Entendi. deglutição e uma aspiração, uma pneumonia. Maravilha. Fabi, aqui a gente tem um quadro que é mito e verdade. Ok. Então, a gente desmistifica algumas coisas. Eu vou te falar algumas frases Ok. e você me fala se isso é verdade ou mentira, tá bom? A primeira frase. Engasgou uma vez, já é sinal de alerta? Engasgar uma vez, não, porque todo mundo engasga. A gente engasga. Exato, todo mundo aqui já engasgou, imagino que quem Até tá com ouvindo... saliva. Exato, não precisa estar alimentando, né? Vai falar e não se coordenou ali na deglutição e respiração e engasgou. Então, um sinal apenas não é, mas o sinal frequente, sim. Então, todos os dias eu tenho um engasgo. Numa refeição eu tenho 3 engasgos consecutivos. Isso sim é sinal de alerta. Entendi. Tossir durante a refeição é normal? Não, não é normal. Se a gente for ter um padrão, e é sempre a gente olha ao lado, observa as pessoas com as quais a gente convive. A gente está seguindo mesmo? Normalmente a gente não tosse, tá? Quando a gente está comendo. Tosse é um sinal de alerta e de expulsão
desse alimento que talvez esteja broncoaspirado aí, que desceu para o caminho errado. Para uma pessoa que tem dificuldade de engolir, oferecer líquidos é sempre a melhor opção? Não, pelo contrário, tá? É uma alternativa que muitas vezes é muito comum, né, as pessoas darem, mas ela não é a melhor resolução. A melhor resolução é tossir. É sempre. Uma ordem que eu dou para o paciente é tosse, 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 engole e respira. Porque a gente tem que tossir para poder subir, engolir para ir para o caminho certo e depois a gente volta a respirar. Nossa, interessante. Comer mais devagar já resolve o problema? Para quem tem habitualmente uma velocidade alimentar mais acelerada, já pode ajudar muito, tá? Porque um dos sinais pode ser esse da alteração e talvez só fazendo essa mudança já ajuda, tá Entendi. bom? Mas se isso é recorrente, mesmo com essa estratégia não ajudou, a gente precisa procurar um profissional. Entendi. Então, existe realmente uma relação entre o tempo que eu mastigo, quantidade que eu mastigo, para facilitar ou não a minha deglutição, a minha engolida, digamos assim. Exatamente. Como a gente tem aquelas fases da deglutição, que a primeira é a gente saber ver o alimento, a próxima etapa é a fase oral, que a gente vai pôr na boca e vai Mastigar. preparar, preparatório oral. Mastigação vai juntar com a saliva, vai triturar, tem que tornar o alimento que uma pasta. Imagina, a gente chama de bolo alimentar. Entendi. Uma pasta. Nesse momento, eu vou engolir, há mais segurança na descida desse alimento do que ter pedaços no meio, porque esses pedaços, quando eu não mastigo bem, por exemplo, uma carne, é muito comum idoso se asfixiar e morrer com carne, comendo. É muito comum. E vou dar um exemplo para vocês. O Wilson Fittipaldi. Ele faleceu por isso, Uau. né? Uma pessoa extremamente conhecida, já idoso. Foi durante o Natal, com a família. Ele mastigou, não sabemos exatamente, mas provavelmente não mastigou muito bem ou teve alguma dificuldade, mas houve uma asfixia, ele foi internado e veio a falecer meses depois, né? Então, é muito recorrente. Então, a mastigação, ela é um processo fundamental. Cortar a carne bem picada para quem não tem muitos dentes, tá? Então, a gente tem algumas estratégias que podem facilitar. O Maravilha. que não pode acontecer é parar de comer a carne, Com certeza, ainda Né? mais proteína, exatamente. né? Que é tão indicado para o idoso. A última. Todo idoso tem dificuldade para engolir? Não, não. É normal do envelhecimento isso? Não, não é normal do envelhecimento. Nós temos, sim, um quadro chamado de presbifagia, que a gente vai perdendo tudo, né, gente? O nosso colágeno, eu não sou mais como eu era 20 anos atrás, acredito que vocês também não. Não, como diz a minha amiga Raquel, a gente já não é igual a gente era ontem, né, amiga? Exatamente. De ontem para hoje já nem conto. Pois é. Então é isso. Nós não somos como éramos antes. Então, muitas coisas precisam ser adequadas com o passar do tempo, é claro. No entanto, quando eu vou comer o alimento, eu preciso muito bem passar por todos os processos e ter muita atenção nesse processo, né? E cada vez que eu vou mastigar, engolir, vou passar por essa questão muscular, né? Que já não é mais como era antes. Então, eu preciso fazer mastigações mais vezes, comer mais lentificado, trazer esses alimentos mais picados. A gente tem várias estratégias que a gente pode fazer para poder facilitar com relação a esse problema. Por né? isso a importância de identificar os sinais para ir para um profissional e fazer o acompanhamento adequado, né? Exatamente. Entendi. A presbifagia é anterior à disfagia. Isso. Então, voltando. Com essas mudanças que são fisiológicas, e a gente inclui além da musculatura, né? A redução do olfato e a redução do paladar, né? E aí, vamos lá, a gente tem redução da visão, da De audição, tudo, de todo esse isso. processo. E que, imagina, a gente está sentado numa mesa com toda a família, e todo esse processo alimentar de uma refeição que todo mundo faz. Sim. Isso já é reduzido naturalmente pelo envelhecimento, tá? No entanto, quando essas mudanças fisiológicas elas impactam, gerando estes sinais de ter mudança alimentar com relação às consistências e às preferências alimentares, tendo que comer num tempo muito maior, mais prolongado, tendo que ter perda de peso que não sem causa aparente, porque a gente vai ficando muito tempo, comida vai esfriando, vai perdendo o gosto, todo mundo está saindo da mesa, você para de comer, né? Você já não tem mais os seus acompanhantes ali na mesa. Então, é natural que isso vá acontecendo, assim, natural no sentido do processo, não que é natural que seja normal. Aceitável. Exatamente. Não é aceitável. Exato. Porque o próximo passo,
né? Então, quando tem esses pequenos sinais, já é necessário buscar uma ajuda. E existe o fonoaudiólogo, que é especialista em disfagia, que tem esse olhar clínico mais direcionado para isso. Porque o próximo passo já é a disfagia, né? Que ela pode ser impactada de uma forma muito mais grave, gerando esses engasgos frequentes, essas tosses, essas broncoaspirações, Perda de pneumonia. peso. Exato, e é um ciclo, né? É uma cascata, na verdade, vai Sim. desencadeando outros processos. À medida com que a pessoa fica com essa dificuldade de se alimentar, né? Porque não consegue digerir alimentos, que não consegue mastigar direito, que não consegue engolir, porque tem esse monte de dificuldade para engolir, para se alimentar, aí vai vir, vai desencadear outras coisas, vai impactar na qualidade de vida, vai impactar Na nutrição. nutrição, vai impactar na mobilidade dessa pessoa. Mobilidade, fragilidade, dependência da alimentação, qualidade de vida, socialização. Socialização. Eu estava pensando sobre isso e acabei tentando estabelecer uma correlação com a própria perda auditiva. Então, assim, ó, quando a pessoa não está ouvindo bem, ela começa a se isolar. Então, vamos para o encontro de turma? Não, não estou com vontade. Senta a família inteira na mesa, ela sai e vai para o sofá. Isso também acontece com a alimentação. Sim. Sim, nossa, eu não consigo comer o que eles vão comer, não vou sentar lá. Né, Eu assim, não vou para esse almoço de família. churrasco, Exato. eles vão fazer churrasco, o que eu vou fazer lá? Exato. Então, também tem um impacto na socialização, que tem consequências cognitivas de longo prazo, né? Exato. Então, mais uma vez, está tudo interligado. E aí eu vou trazer, que você trouxe da questão, quando você falou da parte auditiva, eu já ia trazer a questão cognitiva, porque a gente sabe que um dos indícios, né, um dos riscos para a gente gerar demência é a perda A auditiva perda não auditiva. tratada. Isso. E quando a gente fala da deglutição, ela tem uma função cognitiva fundamental. Ela não é só sensorial, dessa perda de paladar, de olfato, ela não é só muscular, com essa dificuldade de mastigação, ela não é Dentária, né? dentária, ela não é só por uma redução salivar que também acontece, Também. mas também por um fator cognitivo que é de extrema importância. Porque como a gente tem essa fase anterior, que é eu olhar para os alimentos, eu identificar o que tem ali, gostar, selecionar, a gente escolhe o restaurante que a gente vai e a comida que a gente quer comer, não é? E aí, dependendo da dificuldade que a gente tem, eu olho para aquilo, às vezes é uma comida que já está adaptada, já está batida, já está de qualquer jeito servida, tudo junto, é sopa todo dia, só vê que tem vermelho e tem beterraba ali no meio, né? Desse jeito, porque normalmente ou ela é marrom, tem feijão, exatamente, isso. ou normalmente ela é marrom ou ela é laranja, porque Isso. isso é típico e de LPIs, né? As instituições de longa permanência é muito comum, porque como tem um grupo maior, coloca tudo no liquidificador, bate tudo junto e serve aquilo, né? E o sabor e o paladar, né? Que é um dos artifícios que a gente tem, né? Que a gente precisa preservar, que é a deglutição Sim. pelo paladar e pelo olfato ali, né? Eles estarem preservados. Aí corta tudo isso aí e Piora Que ainda vontade mais. tem, né? Assim, a gente falou no episódio passado com as nutricionistas da Nestlé que a gente conversou, né? Sobre ser comum diminuir o apetite com o envelhecimento, mas que não é normal. Exato. Então, Exato. e aí assim, o que dispara a nossa vontade de comer? O cheiro, a aparência, que a gente já falou. Sim. Se você tira tudo isso do idoso que já não está mais afim, Exato. né? Você está Sim. piorando muito mais a condição, né? Do Fabi, negócio. e quais seriam as estratégias para adaptar essa alimentação, para facilitar até para a pessoa voltar, não ser uma coisa mecânica se alimentar, mas ser uma coisa prazerosa para se alimentar, para ter todos esses estímulos, né? Uhum. Quais seriam? Essa questão com relação à adaptação, ela é de fundamental importância, porque diante de uma dificuldade, a gente precisa criar estratégias, né, de Sim, adaptação. com Cai um objeto no chão, talvez eu não consiga mais agachar para pegar. Então, eu vou me apoiar na mesa, vou abaixar com algum cuidado, né, mas eu vou conseguir executar a função, que é pegar o objeto do chão. A mesma coisa para alimentação. E trabalhando esses 25 anos dentro dessa área, e muito grande parte dentro de domicílio, Sim. eu comecei a ir para a cozinha com os meus pacientes, com os cuidadores, para poder ensinar a fazer esse tipo de adaptação. Que legal. E comecei
até em concomitância com a IDSE. A IDSE, ela é uma classificação internacional de padronização de consistências. Então, a gente tem 8 níveis de consistências. Não existem só líquido, pastoso e sólido. A gente tem 8 dentro delas, porque a fisiologia da deglutição, ela funciona de forma diferente dentro de cada consistência. Então, ir para dentro da cozinha, mostrar essa adaptação, como ela é feita e, preferencialmente, adaptar de acordo com a consistência segura para o paciente, porque não é só o alimento pastoso e batido que ele é seguro. Tem pacientes que ficam com estase, fica parado na garganta, é mais difícil. O paciente que tem dificuldade de propulsão desse alimento, está com a língua fraca, não consegue encaminhar o alimento pastoso, a tendência dele ficar parado no meio do caminho é maior. Então, não é o pastoso que é seguro para tudo, para todo mundo. Sim. Então, isso é importante, por isso que a gente tem que ver sempre a consistência ideal que o fonoaudiólogo vai identificar na avaliação. E aí, mas a tendência é o pastoso ser mais fácil, porque eu não preciso ter força para mastigar e eu não consigo ter um líquido que é fino e que escorre rapidamente e vai para aquele buraco aberto. Sem controle. Sem controle, exatamente. Então, a gente ir para a cozinha e pensar que a gente vai adaptar alimentos de forma, primeiramente, separadamente. Então, adapto a carne para uma consistência, uma carne cozida por mais tempo, com legumes, aproveitando aquele caldo que foi feito ali, presente. Ele tem os nutrientes. Exatamente. Ou para picar bem picadinho, ou para tentar desfiar, ou para bater, no caso de alguém que tem muita dificuldade, né? Mas bater todo mundo, tudo junto. O arroz separado e com o caldinho do arroz, né? Deixar ele bem cozido. O feijão com o próprio caldo do feijão, lembrando que o grão é mais importante do que o próprio caldo, mas é simplesmente para chegar numa consistência ideal. Os legumes, muitas vezes, se cozidos ou refogados, facilmente amassados com garfo já é fácil. O que é importante? Que tudo seja separado, temperado da mesma forma, realizado tudo da mesma forma. Entendi. E agora, pensando num cenário de prevenção, né? Porque a gente, na correria do dia a dia, por exemplo, eu mesma, eu mal tenho tempo de sentar para comer, então assim, vai batido ali mesmo, vai rápido, o que for mais rápido, de uma forma preventiva. Tem algum exercício que é pra gente manter essa qualidade de engolir, né, até aqui da força dos músculos da garganta, aproveitar mais esse momento da alimentação de uma forma preventiva? Tem como prevenir a disfagia, assim? Olha, vamos pensar que tem um idoso que ele ainda não tem sinais, Isso. tá? Então, a gente comer alimentos que sejam mais crocantes, mais duros, vamos pensar numa cenoura crua, a beterraba ralada, comer um bife, mastigar a maçã. Se você conseguir manter os alimentos que são mais crocantes nessa refeição, você já ajuda a fortalecer essa musculatura, Ótimo. tá? O canto. Quando a gente canta, quando a gente está ali fazendo um exercício respiratório, um exercício com as pregas vocais, nós também ajudamos a fortalecer ou manter essa musculatura. O próprio exercício físico, tá? A atividade física, tanto os dois tipos, resistivo, como musculação, quanto também que sejam mais voltados para o aeróbio, exatamente, para uma maior mobilidade. Eles também auxiliam nesse risco. Tá? Então, a gente tem algumas estratégias que não são tão específicas, às vezes, para a própria deglutição, mas que facilitam esse processo da manutenção. Legal. Agora, em contrapartida, o que a gente vê de mais errado? Que a família, na melhor das intenções, mas está fazendo errado, o cuidador está fazendo errado. Quais são os erros mais comuns que é para a gente saber e não fazer? Tá, transformar tudo em sopa. Primeira coisa, porque é comum demais, né? Tá com dificuldade, vamos fazer uma sopinha, tá? É a primeira E aí vira sopa todo dia, né? Vira sopa todo dia, e tem muito água, né? Muito líquido e que não tem nutrientes ali. Então, você acaba perdendo muito e, principalmente, quase não é adicionado carne, proteína, porque ela é mais difícil. Então, sem ser a sopa, também a retirada das proteínas de uma maneira geral. Também né? é um erro. É um erro. Segundo erro, é pensar que a sopinha de pão, ali nesse momento, também é ideal. Não só a sopa líquida de legumes, mas o molhadinho de fazer a sopinha de pão. Por quê? Vamos pensar que ele tomava o leite com café e molhava o pãozinho ou a bolacha ali, certo? E nesse momento, eu estou fazendo uma mistura de duas consistências. Sim. Sempre que eu misturo mais de uma consistência, o meu mecanismo fisiológico da deglutição, ele muda também. Porque eu propor um líquido, eu vou organizar minha boca de um jeito e vou engolir direto. Se eu for pôr um pão, esse pão eu vou mastigar, vou formar aquele bolo alimentar para engolir.
Se eu misturo os dois, eu tenho 3 consistências. Eu tenho o líquido, eu tenho parte desse pão que ainda não umedeceu, né? E eu tenho o umedecido que é quase um pastoso ali, bem macio. E na hora, imagina você só molhando o pão e colocando na boca. Na hora que você faz isso, você já solta líquido. Então você tem que engolir aquilo antes, tem que continuar mastigando. A coordenação tem que ser muito maior. Exatamente, é muito mais nível de difícil. atenção, né, tem que ser Boa. bem... Eu acho que esse também é um erro que se comete, né? Não estar focado naquela atividade. Liga a TV, fica conversando, fica, né? Tira o foco. As distrações, geral. Conversar com ele, fazer pergunta enquanto ele está comendo. Né? Isso é ele está coordenando a mastigação e a deglutição. E para a gente falar, a gente vai usar os mesmos equipamentos, né? Exatamente. Os mesmos órgãos. Então não dá. Se já é uma não tá coisa fácil para ou ele, né? outra. Exato. Que, de novo, é o que a gente fala em perda auditiva. Você tem um assunto sério para falar? Desliga a TV. Não dá para entender os dois. É a mesma coisa, né? Outra questão que tem a ver com isso, a posição da pessoa que está se alimentando, né? Com certeza. Então, essa postura que a gente senta à mesa para comer, por quê né, que a gente Pra faz quê, né? isso? É justamente porque ela é ideal. Exato. Então, o sentado à mesa, e aí importa tudo, tá? Importa os pés no chão. E se estiver numa cadeira de roda, os pés têm que estar apoiados na cadeira. Se não tiver o apoio, for uma pessoa mais baixinha, a gente precisa colocar esse apoio, porque senão a gente desestabiliza o corpo. Então, a gente tem que estar com essa estabilidade. A distância, né, entre a cadeira e a mesa também tem que ser adequada. A altura entre a mesa e o prato e o talher para ter apoio, porque às vezes tem uma dificuldade nesse movimento que chama praxia alimentar, de levar, né, a comida, a colher até a boca, também tem que estar adequado. Então, o movimento, às vezes está caindo para um lado, porque tem mais uma dificuldade de um lado, deixar sempre alinhado e ereto, né, é interessante. Quando está deitado, não oferecer alimento deitado. Se o paciente tem uma dificuldade, realmente está acamado, está deitado, Elevar a gente sempre o vai leito. elevar o leito para no mínimo 45 graus, tá? E deixar a cabeça, tentar deixar ela a 90 graus, com um travesseirinho, alguma coisa que deixa mais estabilizado. Importantíssimo sobre essa postura. Uma cena horrorosa que a gente viu muito durante a pandemia, quando a gente colocava uma intubação num paciente, qual que era a postura? Era deitado e com a cabeça extremamente elevada para poder passar o tubo, certo? Uhum. Essa postura, ela amplia, abre completamente a via aérea. E se eu vou comer, e eu tenho um copo, que ele é long drink, aquele copo fininho, sabe? Mas com a boca estreitinha, se tá lá, eu tô tomando, o que eu vou precisar fazer? Isso aqui, ó. Para descer todo o líquido e vir para minha boca para poder engolir. Sim. Quando eu tenho um copo como esse, que ele é mais alargado e ele pega aqui, ó, acima do nariz, eu consigo tomar todo o líquido sem virar minha cabeça para cima. Aham. Então, meu risco é menor. Porque cada vez que eu coloco aqui mais para baixo, e por isso que muitas vezes a gente usa canudo, quando consegue puxar no canudo, porque eu consigo fechar mais minha via aérea e proteger mais. Olha que legal. É uma outra dica. Interessante. Lembrando, pessoal, que o Pode Envelhecer é um oferecimento da Idoso em Ação Fisioterapia Domiciliar. E também da Clínica Vivace, Saúde Auditiva e Fonoaudiologia. Aliás, Diga. fizemos a reabilitação auditiva do pai e da mãe da Fabiane, né? Tivemos esse Sim. prazer. Exato. E assim, são casos de sucesso. Um Deu super case de certo. sucesso. Agora, vamos lá. A gente falou dos sinais, a gente falou das coisas erradas, falamos das coisas certas. E se não teve jeito? Quais são Os impactos. os tratamentos possíveis? É possível sanar uma disfagia completamente? É possível recuperar? Às vezes, sim. A depender de cada caso, da causa, sim. Vamos pensar num paciente com Parkinson, paciente com uma doença de Alzheimer. A disfagia vai fazer parte do quadro. Isso, ela aparece no quadro, principalmente num estágio mais avançado dessas duas doenças. Eu citei as duas porque elas são as mais comumente conhecidas dentro das doenças neurodegenerativas. E vai chegar um determinado momento que isso pode acontecer. Faz parte do acarretamento assim, do quadro, né? A gente vê. E nesse caso, a gente vai entrar com estratégias que a gente consegue manter a qualidade de vida, a alimentação por via oral por bastante tempo,
né? E a depender dos sinais, da porcentagem ali de perdas e tudo mais, não é indicativo nem de uso de sondas ou gastrostomia, tá bom? Que legal. Então depende muito de uma avaliação específica, mas a gente consegue prorrogar por muito tempo. Eu já tive pacientes com demência que tiveram 10 anos de tratamento e nunca precisaram de uma via alternativa. Ótimo. Então é possível ter alimentação de Mas eles conforto. estavam em tratamento o tempo todo. Exatamente. E continuamente, a partir dos primeiros indícios, eles já iniciaram o tratamento e assim conseguiram permanecer até o final de vida, tá? Só que a gente tem doenças como um AVC, ou mesmo a presbifagia, ou mesmo uma disfagia por alguma outra coisa mecânica, né? Teve um tumor, teve que tirar uma parte da língua, da mandíbula. Da laringe. Exato. A gente consegue fazer sim com que essa alimentação seja funcional, tratável e, às vezes, curável, a depender aí da doença. AVC, por exemplo, é uma das mais comuns. É claro que existem quadros que são muito limitantes, a depender do local que foi alterado, foi lesionado, tamanho da lesão, tempo de lesão, a gente consegue. E dentro dos tratamentos, nós temos, assim, hoje, junto com a terapia convencional fonoaudiológica, e é muitíssimo indicado, nós temos pesquisas que mostram o avanço dessa tecnologia auxiliando no tratamento, que é o uso de eletroestimulação neuromuscular, em que a gente coloca os eletrodos para aumentar a parte sensorial e também muscular, intraoral também, com canetas, de forma que faça na bochecha, na língua, nos lábios, para poder fortalecer e melhorar a parte sensorial. Nós temos laser terapia, que é a fotobiomodulação de baixa intensidade, também auxiliando. Nós temos a neuromodulação não invasiva, que em casos maiores, assim, mais agravados, é indicado em que a gente faz uma estimulação diretamente transcraniana em regiões do cérebro que são responsáveis pela área da deglutição e que vem a colaborar na parte neurológica para esse processo, esse avanço aí da recuperação. Então, ela potencializa o tratamento fonoaudiológico. Que legal, muito interessante. A gente viu, né, que é todo um contexto, então não é só uma questão mecânica, né, é uma questão cognitiva também, sensorial, e como isso pode afetar ao longo do tempo, né? A gente, não identificou ou identifiquei, mas não tive acesso. Então, ao longo do tempo, o que pode trazer para uma pessoa que tem essa dificuldade de se alimentar? Ela pode ficar mais fraca, pode perder peso? Como que funciona? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, se tornar mais frágil, Isso. né? Que a gente fala que é a síndrome da fragilidade, esse já é um ponto importante. Perda de mobilidade, porque o que a gente nutre no nosso corpo é o que a gente está comendo, né? Então, as suplementações, as alimentações, a hidratação, tudo isso influencia na forma como nós vamos viver, né? Na energia que a gente dá para o nosso corpo. Então, mediante essa falta de introdução, essa mudança dietética, né? Essa mudança da seleção desses alimentos, a quantidade, o tempo que eu levo para comer, vai impactar diretamente nesses ganhos que são normais para a gente durante a nossa alimentação. Então, a redução da mobilidade, a redução de força, e aí nós temos como um teste de risco de disfagia, inclusive, que é o uso do hand grip, que é um aparelho que a gente usa para ter a pressão da mão, a gente faz uma preensão palmar, e que muitos fisioterapeutas usam, é muito comum, nutricionista tem usado bastante, Sim. né? Na nossa clínica a gente usa como faz parte da nossa avaliação da disfagia, né? Então, a gente tem vários sinais. A avaliação do peak flow também, que é o pico fluxo de tosse também, faz parte para avaliação se tem uma alteração respiratória, vai impactar também na disfagia. Então, a gente tem alguns sinais que vão alterar. Outro acometimento é a pneumonia, né? Então, a pneumonia de repetição e que pode... Porque vai ser internado, vai ter que tomar antibiótico, vai ter todo um processo de restabelecimento que é necessário. E o mais grave de todos é uma asfixia, Sim. né? Que pode levar à morte. Sim. É interessantíssimo o quanto a gente tem que estar atento a várias coisas. Então, não é só em alimentar ou não só em fazer atividade física. É sempre uma coisa ligada à outra. Se a gente não se Isso. alimenta bem, se a gente não presta atenção no que a gente está comendo, se a gente não faz atividade física, tudo isso ao longo do tempo, a longo prazo, vai impactar na nossa qualidade do envelhecimento, na nossa longevidade. Isso, e se a gente pensar como a gente já falou aqui em outros episódios, você chega no que as pessoas chamam de envelhecimento, fiz 60 anos, a partir daqui eu sou idoso. Quantos anos você ainda tem de vida? 20? 30?
E com que qualidade você vai levar essa vida? Precisa de um planejamento, a gente já falou disso também muitas vezes, a gente faz planejamento financeiro, né? Eu vou fazer uma reserva, uma previdência privada, um imóvel de aluguel, tá, e o resto? E o planejamento de perna? E o Sim, planejamento de nutriente? E o planejamento de comunicação? sim. Né? Tudo isso a gente tem que pensar porque é mais uma vida inteira, são 20 anos, são 30 anos, né? Então é por isso que a gente está aqui, para planejar um envelhecimento saudável, para Exato. poder viajar, para poder brincar com os Curtir, netos, para né? poder fazer muita coisa. Exato. Para continuar vivendo, para continuar com os propósitos de vida, porque envelhecer não é o final, ele é um processo para ser vivido. Aproveitando já, Fabi, conta aqui para mim, para você, o que que é envelhecer? Então, eu acredito que bem dentro dessa linha que vocês trouxeram, o envelhecimento ele acontece a cada dia e desde que a gente nasce. Eu vejo que a cada dia nós estamos diferentes do que a gente era no dia anterior. Então, eu vejo que é um processo contínuo que está acontecendo de forma constante. E o envelhecer, ele faz parte da nossa vida. Sim. Como eu falei, eu não sou como eu era há 20 anos, eu não sou como eu era há 10, eu não sou como eu era ontem. Então, a cada dia nós estamos envelhecendo e sabendo que as nossas funções vitais, que o nosso organismo, ele também está participando desse processo. E ela não precisa ser vista como algo negativo, né? Sim, É porque já está acontecendo. Então, Exato. imagina, é. a gente faz planos para o futuro, né? E eu acho que não tem uma data prévia de que isso vai acontecer. Então, envelhecer, para mim, ela é um processo natural que todos nós passamos e que, se for de uma forma preventiva, aceitável e planejável, a gente vai conseguir alcançar muito mais longevidade e sermos idosos longevos e com saúde, com qualidade de vida e ainda fazendo planos. E eu queria fazer um pequeno detalhe aqui, trazer para À vocês. vontade. Uma senhora de 80 anos me buscou semana passada. E ela passou por várias cirurgias, ela ia viajar para a Europa uns 2 anos atrás, não conseguiu porque ela ia fazer, ela ia viajar, teve que fazer uma cirurgia e ela planejou para ela viajar em maio. E ela vai ficar 2 meses na Europa. E ela já morou lá, ela não tem filhos, ela não é casada e ela vai sozinha. Hum. E Olha que incrível. exatamente. Aí ela veio me buscar porque ela tá com uma voz super alterada e ela tá com dificuldades de memória. Ela falou assim: "Olha, eu tenho medo de estar lá num país diferente e tal e acontecer falhas de memória e da minha fala, as pessoas não me entenderem por conta que ela realmente tá alterada". Falou assim: "Então eu quero vir aqui para me tratar até lá, para eu ir bem e viajar para Europa Olha esses 2 isso. meses". Eu falei: "Então vamos lá". E ela está indo num processo que ela tem uma alteração, que não foi muito bem diagnosticada na época, mas ela teve um AVC e que a gente começou a observar com os planejamentos que a gente fez ali das nossas avaliações que a gente indicou, né, exames para ela, e a gente vai fazer uma neuromodulação com ela para poder fazer um aumento de performance de memória cognitivo. Ela fez testes de avaliação neuropsicológica para isso, para a gente poder melhor direcionar, fez um mapeamento cerebral com EEG quantitativo para a gente melhor direcionar. E ela vai fazer um tratamento intensivo até a véspera da sua viagem Olha para que sair incrível. bem de viagem para a Europa aí por Que 2 meses. incrível, incrível. É É assim que eu realmente quero, isso. É isso, né? gente, é isso. É isso que eu Procurar quero. sempre as melhores estratégias para a gente continuar vivendo os nossos sonhos, cara. Porque é isso, meu. Que incrível. Amei. Sim. Muito obrigada por compartilhar essa história, Fabi. Que E assim, incrível. pensando nessa história, né? A importância de ter boa mobilidade. Com Hum. Como é que ela vai sozinha se ela não tiver boa mobilidade? certeza. Exato. Como que ela vai ouvir a chamada do voo se ela não tiver com a audição em dia, Ela usa aparelhos, inclusive. né? São as adaptações. Exato. Então, assim, eu costumo falar esse tipo de coisa também, assim. O aparelho auditivo, a fisioterapia domiciliar, a neuromodulação, são para qualquer pessoa? Não. São para aquelas que querem viver. Para aquela que já entregou os pontos, não vai adiantar. Mas para aquela que sonha em pegar o bisneto no colo, que sonha em fazer um tour pela Europa, que sonha em fazer um cruzeiro de navio, para essa vale a pena.
E a gente está aqui para te incentivar a ser essa pessoa que sabe que depois dos 60 tem outra vida. Vamos Exato. a ela. Exatamente. Fabi, muito obrigada pelo teu tempo. Você que estava aqui em São Paulo no congresso, né? Exatamente, no GERP, que é um congresso paulista da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Hoje eu dei uma palestra lá, falando sobre a parte da disfagia, sobre a alimentação, as consistências e alimentação adaptada. E justamente isso, foi assim, um prazer estar aqui com vocês, trazer esse tema e de forma mais atualizada, que eu trouxe as novidades do congresso aqui para vocês também, para a gente poder compartilhar. Obrigada por isso. Tem mais algo a acrescentar, minha amiga? Só muito obrigada, minha amiga. Gente, por tantos anos de amizade, pela contribuição. Pela oportunidade. Estamos Foi aqui. uma aula, na verdade, né? Ter você aqui, que incrível. Gente, muito obrigada. E vai voltar, com certeza. Assim que possível, a gente faz de novo. Próxima vez que ela vir para São Paulo, né? Sim. Fica à vontade, esse espaço vai estar sempre aberto para você, Fabi. Gente, não esqueçam de seguir a gente no Instagram para acompanhar as novidades, os episódios, @Idoso em Ação Brasil. E o nosso evento presencial, 17 de outubro, na Associação Comercial de Osasco, tá? Não esquece, vai ouvindo sempre, porque você tem que estar lá para conversar com a gente. Toda vez que vocês ouvirem. Nós vamos trazer esse assunto e como muitos outros, dessa forma presencial, com acolhimento. Muito obrigada e mais uma vez a gente arrasou, amiga.